Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Me chamo Alan, hoje dia 23 de outubro, uma segunda-feira. Começar a nossa análise pelo gráfico do Ibovespa. Bora lá. Pessoal, o Ibov ainda segue, né, na movimentação ali de topos e fundos descendentes, dentro de um canalzinho de baixa, né? Não conseguiu, né, romper ali a região dos 117 mil, acho que semana passada quando a gente comentou ele estava mais ou menos naquela região testando, falhou por ali e aí devolveu tudo e agora está testando mais uma vez essa faixa aí dos 112.500, né, 112 mil, que é uma região de fundos anteriores, tá? Vamos lá, pessoal, o Ibovespa ainda segue acima, né, desse pivôzinho aí dos 111.200, tá? Que são esses topinhos que ele deixou lá em maio. E ainda vejo como uma região importante, tá? Assim, eu entendo que aqui é um ponto que caso o Ibovespa não venha a perder a região ali dos 111.500, né, que é a mínima ali mais ou menos desse candle aí do dia 9 ou 6 de outubro, né? Então desse candle ali que ele deixou um pavio. Se ele não perder essa região, é um ponto aí que pode haver repique, tá? Então eu já considero um ponto mais arriscado para vendas, né? Então para quem está ali com o pensamento ainda de que o mercado continua caindo, aqui eu já começo a ter um pouco mais de atenção, né? Um pouco mais de cuidado com novas vendas, porque eu entendo que é o ponto ali onde o preço pode ter uma reação, né? E se houver uma reação no Ibovespa neste ponto, eu começo a ver a possibilidade, por exemplo, de um repique aí pelo menos para testar a casa ali dos 115.500, 115.600, testar mais uma vez aí o topo do canal e aí sim, se ele falhar por ali, virar para baixo, o melhor ponto de venda seria ali, acreditando quem sabe até no rompimento desse fundo e continuação da queda, tá? Então vamos lá. Qual que é a minha leitura para o Ibov? Vamos lá, a minha leitura ainda é um Ibovespa em queda. Continuo acreditando na queda, tá? É o que ele tem feito no gráfico e é o que tem demonstrado, topos e fundos descendentes, canal de baixa. Mas ele já chegou no ponto que as vendas já começam a ter um pouco mais de risco, né? Então vender no ponto que ele está agora, eu já começo a achar um pouco mais arriscado. Pode acontecer de continuar caindo, tá? O preço faz o que ele bem entender. Inclusive, se o Ibovespa der uma acelerada aqui na queda, perdendo aí os 111.500, perdendo a mínima ali daquele pavio, quando ele fizer o movimento de repique, eu continuo acreditando na venda, justamente quando ele volta para testar aquela faixa dos 111.500, quem sabe aí a faixa dos 112.500, e aí formando um pivôzinho para baixo, continuação da queda, e se ele fizer algo parecido com isso, começo até a ver possibilidade do Ibov buscar sim a casa dos 107 mil, né? Tem até a possibilidade de buscar os 105 mil por essa linha verde, né? 102 mil linha vermelha, mas eu só vou começar a marcar estes alvos caso realmente o Ibovespa dê uma puxada aí perdendo 111.500, tá? Então, Ibov é para baixo, mas já estamos numa região onde pode haver uma reação de compra, não para reverter o movimento de queda, mas pelo menos para voltar e testar ali a faixa de 115.500 a 115.600, que passa a ser uma região de resistência ali quando ele chega naquela região, tá? Se por um acaso Ibovespa acelerar na queda, perdendo os 111.500, quando ele fizer um movimento de repique para testar essa faixa de 111.500 a 112.500, região de resistência, ali é um ponto que eu ainda fico de olho pensando em novas vendas, acreditando na continuação da movimentação de queda, tá? Então, Ibov em região de fundos anteriores, região de suporte aí, topinhos de maio, mas ainda na movimentação de queda, vendas mais arriscadas por aqui. No momento, eu acredito que o Ibov no ponto que está, ele tende a ter um repique ali, pelo menos para casa dos 115.500, 115.600. Beleza? Vamos acompanhar para ver como que durante a semana aí o Ibovespa vai se comportar. Gráfico do dólar, WDO FTSE. Aqui é um gráfico que já está dando um pouco mais de trabalho, bem lateral, né? O dólar ficou ali um bom tempo abaixo aí da região dos 5.040, dos R$5 ali, 5 centavos. Tem as setinhas que eu marquei ali toda vez que ele voltava para testar aquela região e batia a cabeça, certo? Até que então ele rompeu, né, deu essa bela acelerada ali, foi lá para testar o próximo pivô lá na casa dos 5,25, né, chegou pertinho ali, bateu a cabeça e devolveu tudo, e agora está testando essa mesma região que ele rompeu como um suporte, tá? No momento eu entendo que na região que o dólar tá, é um ponto que se ele começar a ter uma reação, pessoal, se ele segurar, né, não perder
a mínima deste candle aqui, ó, eu até deixei marcado ali, né? Este candle, a mínima aqui, está mais ou menos nos R$5,01, tá? Se ele não perder essa faixa dos R$5, vamos colocar aí R$5, se o dólar não perder a faixa dos R$5, eu entendo que no curto prazo ele volta para testar essa faixa dos 5,10, né? Que são os pavios ali que ele deixou aqui no 5.107, 5.116, então acredito que volte para testar estes pontos. E se rompido, volta lá para os 5,25 novamente, e aí existe um grande risco do dólar iniciar um movimento de alta mais consistente, inclusive rompendo os 5,25, tá? Mas para isso acontecer, ele precisa sim segurar por aqui, tá? Eu entendo que aí aquele último ponto de suporte onde o dólar tem que segurar para ainda continuar bonito, né, vamos dizer assim, entre aspas, para quem acredita na movimentação de alta, e voltar mais uma vez para testar topos anteriores. Se por um acaso, nos próximos dias, esse dólar perder esta região aí do fundinho anterior, ficar abaixo dos R$5, fechar abaixo dos R$5 aí no diário, aí eu começo a achar estranha a movimentação, esse terceiro movimento de alta, e começo a ver até a possibilidade do dólar voltar tudo de novo para casa ali dos 4,90, testar mais uma vez a região de fundos anteriores como suporte, e aí ele acaba falhando ali na tentativa, né, de um padrão que nós chamamos de onda 3 para cima, né, onde ele faz uma primeira pernada rompendo topos anteriores, corrige e depois tenta iniciar um terceiro movimento de alta, tá? Então, se por acaso ele não segurar por aqui e virar para cima agora, né, que é o ponto de suporte, corre o risco aí do dólar voltar para as 4,90, e aí nos 4,90 vai ser o suporte ali que eu vejo pelo gráfico diário, tá? Então, no momento o dólar em região de suporte, segurando por aí, existe a chance de voltar lá para os 5,10, rompendo 5,10, 5,25. Se perder a faixa dos R$5, aí eu começo a ver sim um dólar com cara ali de buscar a faixa dos 4,90 como um suporte, beleza? Bem, trouxe dois candidatos. O primeiro candidato que eu vou comentar ali com vocês é o gráfico de Porto Seguro. Vou começar, vou fazer uma análise pelo semanal, tá? Porto Seguro, pessoal. Porto Seguro, eu entendo que ele está no canal de alta, topos e fundos ascendentes, tá? Tá voltando para testar aí a região de fundo desse canal, né? E eu vejo aí a região como um suporte. Reparem que ele tem um ROC 17 sozinho abaixo de zero, e a última vez que ele teve esse ROC sozinho abaixo de zero, ele deu essa puxada aí de cerca de 30%. Então ele está numa condição bem parecida à que ele tinha ali por volta de maio, né? Quando deu esse movimento de alta. Além disso, ele tem um pivôzinho ali que ele rompeu na casa aí dos 24,60 e que está sendo testado agora aí como uma região de suporte, tá? Então assim, pessoal, no ponto que Porto Seguro tá, eu vejo mais uma região interessante para se pensar na compra. Ah, pode continuar caindo? Sempre pode, né? O preço faz o que ele bem entender, mas se você perguntar o que eu faria em Porto Seguro no ponto atual, eu vejo mais uma região para se pensar na compra, onde o primeiro alvo que eu colocaria em Porto Seguro 27,20, e se for rompido, região de 29,30, quem sabe até a casa dos 32, se eu não me engano, que seria ali mais ou menos a região de topos, exatamente, de topos pelo canal de alta, tá? Caso ele faça um movimento parecido com esse que eu desenhei, né? Pode ser que ele faça de outra forma, mas de qualquer forma veja uma região de suporte, pode ser que ele volte um pouquinho mais, acho que até a região de 24,80 ainda é uma região aceitável ali, né, para acreditar na movimentação de alta, mas a partir desse ponto ele já precisa sim começar uma reação ali mais compradora para a gente ver se o gráfico de Porto Seguro testando topos anteriores, tá? Outro candidato que eu gostaria de deixar para vocês é o gráfico de Cash 3, mas aí não é um candidato pensando em compra, tá? Seria um candidato de venda, né? Como nós temos aí um Ibovespa na movimentação de queda, então meio que tentando ali tentando equilibrar ali, né, o que pode acontecer com o Ibov, né? Eu entendo que é uma região de fundos anteriores, pode ter uma movimentação de alta sim, mas tem candidato que, caso o Ibovespa continue caindo, pode ser que ele tenha uma performance mais interessante. E aí é o caso de Cash 3. Eu entendo que Cash 3 chegou numa região de resistência, tá? Ele fez um novo fundo, né, por volta ali do dia 13 de setembro, e a movimentação que Cash 3 vem fazendo aí de alta, eu entendo que nada mais é do que um repique da última pernada de queda. E na região que ele está já é um ponto onde eu começo a observar uma possibilidade de falha por aqui e voltar para testar fundos anteriores.
Caso o Cash 3 continue sua movimentação de alta, o ponto ali limite que eu colocaria pensando numa venda seria ali próximo de 7,70. Precisa segurar por ali, virar para baixo e aí pelo menos voltar para testar essa região aí de 6,30, 6,20 e se for perdido vai lá para testar fundo novamente, tá? Então o Cash 3 já chegou no primeiro ponto de resistência, onde já pode ter uma reação ali, quem sabe para voltar para testar fundos anteriores. E caso ela continue ainda subindo um pouquinho mais, 7,70 ali seria o ponto onde precisa segurar para voltar e testar a região de fundos anteriores. Se por um acaso o Cash 3 passar reto aí rompendo 7,70, aí eu já começo a ficar um pouco mais desconfiado aí dessa venda e certamente para quem está vendendo tem que estopar e para quem vai esperar um pouco mais, talvez não fazer mais nada porque aí já começa a ficar esquisita a movimentação de Cash 3, tá? Então, no ponto atual aí por volta dos 6,80, né, 6,90, já vejo um ponto de resistência. Vamos ver a reação dela por aí. Se ele for um pouquinho mais para cima, 7,70 seria o próximo ponto de atenção para Cash 3. Beleza, vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500, pessoal. S&P 500 voltou para testar lá a faixa dos 4.200, né? Que é aquele topo de fevereiro que a gente já vem falando há algum tempo. Ele já tinha chegado perto aqui, né? Por volta do dia 5 de outubro, deu uma bela puxada para cima, mas não conseguiu dar continuidade na sua movimentação de alta e voltou mais uma vez para testar os 4.200. Ainda vejo aqui como um ponto de suporte, tá? Difícil acreditar que a partir desse ponto o S&P 500 vai continuar caindo fortemente. Veja um ponto para se pensar num repique, pelo menos para testar a casa dos 4.300. E aí ele vai tomar uma decisão, se ele continua caindo ou se ele simplesmente volta para testar fundo e depois vira para cima, né? Para voltar e testar o topo desse canal do gráfico diário. Mas de qualquer forma, vejo o S&P 500 numa região mais de suporte, né? E a partir desse ponto eu entendo que ele pode sim voltar para testar pelo menos a casa ali dos 4.300 como uma resistência. Beleza? Então vamos ficar de olho no S&P 500. Gráfico do Bitcoin, vamos dar uma olhada no Bitcoin, BTC/USD e enfim o Bitcoin rompeu os 28.500, né? Aquele ponto ali onde toda vez que ele chegava perto ele batia a cabeça e na última puxada ele conseguiu aí sim ter um movimento ali de alta rompendo ali a região de resistência, tá? Vamos lá. Do jeito que o Bitcoin ficou aí, pessoal, eu começo a ver uma possibilidade do Bitcoin buscar um alvo lá do semanal que eu estava comentando desse alvo quando ele estava por aqui, tá? Que se ele rompesse ali o topo anterior, ele poderia buscar lá a casa dos 36 mil, que é uma região de retração do semanal. Quando eu pego aqui o gráfico semanal e traço uma retração lá da mínima, que ele deixou ali por volta dos 15 mil, até a máxima, então deixa eu pegar aqui minha retração, até a máxima aqui que ele deixou por volta dos 69, né, 68.900, ele tem uns 38% de retração nos 35.900, tá? Então esse aqui era um alvo que eu estava comentando quando ele ainda estava nesta movimentação, né? Mas ele acabou falhando ali no topinho anterior e corrigiu um pouco mais. Tá certo que ele não perdeu os 25.200, né? Que era um ponto de suporte também. E acabou consolidando no tempo gráfico diário, né? No diário ele tinha ficado um pouco mais lateral, né? Entre esses 25.200 e essa região de 28.500, andando de lado. E na última semana acabou rompendo, tá? Então assim, Bitcoin rompeu os 28.500 eu vejo agora como um suporte de curto prazo. Se por acaso, não acho um bom ponto de compra aqui, pelo fato de estar testando o topo anterior. Gostaria de ver o Bitcoin corrigindo para 28.500 e formando o pivô. Aqui eu acho um ponto interessante, acreditando pelo menos no teste do topo. E se rompido, vai lá para a faixa dos 36 mil, que seria o próximo alvo. Outra possibilidade para o Bitcoin é ele já romper aqui a região dos 32 mil, voltar para testar ali como uma região de suporte. E se ele formar um pivô ali próximo dos 32 mil, também dá para se pensar numa compra, acreditando também no Bitcoin indo buscar ali a casa dos 36 mil, tá? Então, de qualquer forma, o Bitcoin ali abre uma possibilidade de uma continuação de uma movimentação de alta. O único detalhe é que no momento está testando uma região de resistência. Então, cuidado em compras pesadas por aqui, porque caso o Bitcoin não rompa essa região de topo agora, ele pode voltar para testar 28.500. E aí fica uma observação, 28.500 passa a ser suporte. Se for perdido, cuidado com a compra, porque aí pode ter sido apenas um movimento ali para testar topo anterior, depois devolver tudo, e aí pode voltar mais uma vez para os 25.200. Não é o cenário que eu coloco como principal. Meu cenário principal é ou ele rompe agora os 32, volta para testar e dá uma nova oportunidade na compra, ou ele volta para testar os 28.500, faz um pivô por ali e vai para testar de novo os 32 mil, e aí se rompido,
36 mil seria o próximo alvo, tá? Então é isso daí, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo para todo mundo aí uma excelente semana, né? Para todos uma excelente semana. E semana que vem nós estamos de volta aí com mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.